E agora a gente vem aqui com um bate-papo, uma entrevista bacana, minha gente. Para você que tem apartamento, que gosta de alugar por temporada, preste atenção nesse assunto aqui, porque acabou de sair, na semana passada, né, saiu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça proibindo o aluguel pelo Airbnb em condomínios residenciais. Nossa convidada já está aqui comigo hoje, a advogada especializada em direito condominal, né, doutora Jamile Vieira, que já está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho sobre esse impacto, né, dessa decisão na economia baiana e nacional também. Jamile, obrigado pela sua participação. Prazer Eu que agradeço. aqui, a sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Bora falar um pouquinho sobre esse impacto, né? O que levou primeiro ao tribunal tomar essa decisão e como é que isso vai ser a partir de agora na realidade brasileira e na realidade baiana. Perfeito, Léo. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é muito importante que as pessoas leiam a decisão, tenham conhecimento do caso concreto. O caso concreto que foi discutido pelo STJ foram de 2 condôminos do Rio Grande do Sul que estavam utilizando a sua residência como hotel. Eles estavam fracionando o imóvel. O ambiente, exato. Né, a Eles residência. tinham, na decisão não fala exatamente o número de quartos, mas hipoteticamente 3, 4 quartos. Pronto. Eles locavam aqueles quartos. Eles não locavam o imóvel. Então, houve uma desfiguração da residência. Aquela residência passou a ser um hotel. E isso, obviamente, dentro de um condomínio residencial, não é permitido. Porque num condomínio onde o objetivo, a natureza é residencial, não se pode exercer atividades comerciais. Sim. E era o que esses condôminos estavam fazendo. Por isso, o STJ entendeu que, naquele caso, existia o que eles chamaram de contrato atípico de hospedagem. Por que atípico? Porque eles não têm autorização para isso. Ali era uma residência, não era um hotel. Então, obviamente, eles não poderiam utilizar a residência como hotel, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento que o caso foi aplicado nesta hipótese, né? Nessa situação, nesse cenário. Nesta situação e para aquelas pessoas. Obviamente que isso cria um precedente, que a gente chama de precedente jurisprudencial, que vai influenciar outras decisões. Mas eu particularmente entendo que apenas se ficar configurado hipóteses, casos como este, que houve uma desnaturalização. Foi desfigurado a situação, né? Exatamente, do imóvel, é que pode ser proibida a alocação pelo Airbnb. É porque com esse aspecto, a gente tem um bairro aqui que é a Barra, que está cheio de empreendimentos, né? Assim, imobiliário agora vai ter um boom no ambiente da Barra. Muitos empreendimentos em que as pessoas compraram como investimento para justamente alugar, locar por temporada, para a época do carnaval, no verão, que agora os turistas estão chegando, graças a Deus. Então, essas pessoas que fizeram esse investimento nesses apartamentos para alocar, para alugar, para o Airbnb, elas podem ficar despreocupadas? Eu entendo que sim, desde que essas pessoas, elas respeitem a natureza residencial do imóvel, né? A gente tem a lei do inquilinato, que dispõe sobre os contratos por temporada. Que não queiram fazer do apartamento uns puxadinhos, né? Uns puxadinhos, né? Um albergue. Não tem condições. Então, a gente tem, por exemplo, a lei do inquilinato, que dispõe, que regula o que a gente chama de contratos por temporada, que são aqueles contratos de até 3 meses, onde você que tem o seu imóvel de 1, 2 quartos, pode locar por curtos períodos. Não vejo maiores problemas, né? Agora, você começar a alugar com muita frequência, com uma grande rotatividade, que foi isso, inclusive, que foi discutido no STJ, porque houve aí uma análise entre o direito de propriedade e o direito dos demais condôminos, à saúde, à segurança, à tranquilidade, porque, em verdade, naquele caso concreto, toda aquela frequência de locatários estava realmente incomodando e causando insegurança ao condomínio. Então, se a pessoa que comprou um imóvel como investimento, a gente sabe que é muito comum, que inclusive muita gente compra imóveis para ter uma renda extra. Justamente. E existe, inclusive, como você muito bem falou, empreendimentos já com essa vocação. A gente vê muito em São Paulo, né? Está chegando aqui alguns empreendimentos com essa vocação exclusivamente para locar, mas é preciso harmonizar o interesse do condomínio com o interesse do proprietário.
Agora, doutora Jamile, nós temos alguns condomínios aqui em Salvador, e eu acho que isso deve acontecer em outros lugares do nosso país também, condomínios que são condomínios residenciais, mas que começam a ter empreendimentos comerciais dentro, como padarias, como salão de beleza, mercadinhos, né, bares. Isso é autorizado? Isso é correto? É possível? Isso aí, se os condôminos permitirem, é assinado algum termo que é liberado? Muito bem. Existem realmente condomínios que são chamados condomínios mistos, que eles têm unidades residenciais e unidades comerciais. Isso deve estar previsto na convenção do condomínio. Então, ou a construtora já cria aquele empreendimento com esta natureza mista de unidades voltadas ao comércio e unidades voltadas à residência, ou os condôminos podem depois alterar essa convenção e dispor dessa forma. Algumas unidades comerciais, algumas unidades residenciais. Mas quem deve definir isso é a convenção do condomínio. É a convenção que vai autorizar ou vai proibir. Inclusive, nesta decisão do STJ, o STJ deixou claro que deve ser a convenção o instrumento a regular e a autorizar esse tipo de locação pelo Airbnb, quando ele é um pouco desconfigurado da locação pela lei do inquilinato, que é a locação por temporada. Então, a convenção é como se fosse a Constituição Federal do condomínio. Então, é ela que vai reger e que vai delimitar essas regras. E essa fiscalização, né, o próprio condomínio pode fazer a denúncia se perceber um locatário, né, um proprietário fazendo esse tipo de atitude, né, de estar fazendo aí os puxadinhos e relocando e colocando os quartos como aluguel? Sim. O próprio condomínio que toma essa decisão? Pode ser o condomínio, né? Pode ser o condômino que, ao perceber... Um morador também pode denunciar? Um outro morador, ele vai denunciar a própria administração do condomínio, que é quem deve tomar essas providências, para notificar o locador, o proprietário, o condômino, que está utilizando de forma incorreta o seu imóvel. E aí ele tem que lançar mão desses instrumentos, né? Que são a notificação, primeiro advertir, pedir para que ele cesse esse tipo de atividade. Se a convenção prever, por exemplo, a aplicação de multa, ele pode multar esse condômino e, uma vez nenhuma dessas medidas, né, tendo resultado, ele vai ter que partir para a justiça, que foi exatamente o caso que chegou ao STJ. Um condomínio entrou com ação contra esses dois condôminos que estavam utilizando a sua residência de forma equivocada, de forma a desvirtuar o seu imóvel residencial. Maravilha. Nós estamos aqui com a doutora Jamile, nós estamos batendo um papo aqui, falando sobre esse aluguel, né, do Airbnb. Então, se vocês têm interesse de prestar mais atenção, se você é proprietário de apartamentos que ainda vai receber até as chaves em propriedades aqui em Salvador, é bom ficar aqui atento ao nosso bate-papo, porque interessa muito a vocês. E agora a gente volta, né? Retoma o assunto aí das moradias, né? Porque saiu essa decisão do STJ de que você não pode mais alugar nos condomínios residenciais. E eu quero saber, Jamile, o seguinte, em relação a condomínio, né? Existe muito disse-me-disse, muito... briga de condôminos, eu acho que é normal. Não tem esse condomínio de todas as classes sociais, não é isso? A, B, C, D, enfim. Eu acho que os o desafeto acontece em todos, né? Então, assim, existem aqueles famosos grupos de WhatsApp. Existe alguma lei? Porque eu vejo cada absurdo nesses grupos, um xingando o outro. Vá para onde, vai você, vai isso, vai aquilo. E um xingamento à torta e à direito. A justiça pode entrar nessa seara dos grupos, eu posso acionar se eu me sentir lesado, ou é o tipo da abordagem que a justiça não entra em nada? Não, de forma alguma, Alex. Muita gente acha que a internet, que grupos de WhatsApp, redes sociais são a terra de ninguém, né? Que está à parte. Mas não, mas a legislação, ela pode intervir e quem se sentir prejudicado, né? Por exemplo, é muito comum, você citou o caso dos grupos de WhatsApp em condomínio. Infelizmente, é muito comum brigas, difamações, injúrias, calúnias, ou seja, crimes que são tipificados pelo Código Penal e que são cometidos nesse ambiente da internet, seja rede social, seja grupo de WhatsApp.
Então, aquele condômino que tem um desafeto, como você mesmo falou, que está com alguma briga com outro condômino, melhor resolver amigavelmente, não colocar, não expor isso nos grupos de WhatsApp, porque ele pode vir a ser responder por aquilo. O condômino que se sentir prejudicado, que entender que ali a sua honra está sendo, né, ferida, você tem os dois aspectos, o aspecto criminal e o aspecto civil. A pessoa que difamar, que injuriar, que caluniar outra, que desrespeitar num grupo de WhatsApp ou mesmo em rede social, ela pode responder por um crime, que é calúnia, difamação ou injúria, a depender do caso, e também a depender da forma como isso foi feito, se isso realmente teve uma extensão, feriu a honra dessa pessoa, ela também pode responder por danos morais, que seria o aspecto civil. Certo. Nesses anos que você tem aí, doutora, tem algum caso que você possa citar? Porque é tão comum. Hoje os vizinhos reclamam porque o cachorro está latindo. O cachorro do outro, do quarto, do quinto andar está latindo muito. Porque pendurou uma toalha e ficou feio. Porque a cortina não está legal. Hoje tudo é motivo de você se sentir porque... não sei até onde a liberdade de um acaba realmente afetando e interferindo na vida do outro, porque você está ali num ambiente comum, né? Que se um pintar de uma tinta diferente já fica ruim aqui para mim. Tem algum caso, algum exemplo que você possa lembrar aí, que você possa compartilhar com a gente? Alex, tem muitos casos, mas você citou algo que é muito interessante. Eu acho que está faltando hoje nos condomínios um pouco da ideia de comunidade, de viver em comunidade, né? Você mesmo falou, as pessoas às vezes se incomodam com o latido de um cachorro 2 prédios depois. Então, é um grande desafio para quem administra condomínio, para um síndico, harmonizar esses interesses, porque muitas vezes o síndico recebe algum tipo de reclamação e não averigua, já vai advertir, já vai multar o outro condômino, sem dar ao outro a oportunidade de se defender. Então, eu já me deparei com casos, inclusive, que chegaram até a justiça, de condomínios que multaram, que advertiram condôminos com base em uma única reclamação, e depois ficou comprovado que, por exemplo, que um som que se estava tocando em um apartamento estava dentro dos limites legais de decibéis, ou que o cachorro estava latindo normalmente, não estava causando um incômodo acima do esperado, né? Então, é muito complicado viver em comunidade, a gente sabe. Então, é preciso ter muita cautela e, nessa convivência, sempre o bom senso. Mas um caso que aconteceu há pouco tempo, me remeteu, inclusive, à notícia, né, de maus tratos de animais. E, há pouco tempo, em um condomínio, cliente meu, a gente se deparou com um apartamento em que tinham mais de 50 gatos. Num apartamento pequeno, salvo engano, de 50 a 60 metros quadrados. Pois é, e que a proprietária estava ali cuidando, entre aspas, porque não estava... Colônia de gatos. Uma colônia, digamos, uma cidade praticamente. Cidade de gatos. E esses gatos não estavam sendo bem cuidados, o mau cheiro já era absurdo, né? Os vizinhos já não estavam aguentando mais, e por mais que o condomínio, que a administração conversasse com essa condômina, não houve nenhuma forma de acordo dela resolver a situação, e foi preciso buscar as autoridades públicas, né, que tratam dos animais, né, entidades de proteção e uma instituição, na verdade, um órgão público que cuida dessa parte. Então, assim, condomínio realmente é um universo, como diz o nome do programa, é um universo de coisas muito boas, exatamente, mas de grandes desafios, e é preciso que as pessoas, tanto da administração, tanto dos condôminos, entendam que viver em comunidade precisa realmente que você tenha bom senso, saber que o seu direito termina onde o direito do outro começa. Doutora, a gente ficaria aqui até amanhã falando aqui de casos e mais casos, mas infelizmente o tempo não permite. Quero agradecer a sua participação, quero que você já deixe seu contato, suas redes sociais inclusive. Eu que agradeço, é um prazer, eu sou apaixonada pela área, então é sempre um prazer falar, né? E eu produzo muito conteúdo em rede social, é o @jamilevieira.adv. Eu espero contribuir muito com quem quiser entrar em contato. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço.